como vai? Tudo bem? Eu vou muito bem, mais uma vez me encontrando com você. Fico feliz da vida. Obrigada por seu carinho, obrigada por ficar com a gente. Obrigada a você que se programa, para você que se organiza para ficar com a gente nesse horário. Muito, muito obrigada e que seja um tempo de aprendizado e que você aproveite mais uma vez. Aliás, aproveitar a vida é a dica que eu queria dar a você hoje. É um pensamento que eu quero deixar que o Espírito possa semear em seu coração o desejo de aproveitar. Aproveitar não simplesmente a vida, como muitas vezes nós dizemos, aproveite a vida, mais que isso. Aproveite o dom da vida e faça com que esta vida seja de verdade algo que tenha significado. Às vezes nós vamos vivendo por viver. Deixamos que as coisas aconteçam por acontecer. Parece que não somos responsáveis por elas, parece que nós não temos parte com elas e que apenas vamos colhendo aquilo que outros semearam. A vida semeou, meus pais semearam, os amigos semearam, mas eu estou apenas colhendo. Isso não é verdade. Os outros semearam também e é possível que eu esteja colhendo aquilo que outros de fato semearam, mas eu tenho a minha própria responsabilidade. Eu tenho terreno onde também eu semeio. Há um terreno onde sou eu mesma quem lanço as sementes. E sou eu mesma quem posso regá-la e sou eu mesma quem deverei colher. Mas é algo extremamente importante saber que também, para a colheita, nós precisamos aproveitar a graça de Deus. Sabia que se nós fôssemos colher tudo o que nós plantamos, nós colheríamos muita tempestade? Porque muitas vezes nós semeamos vento. Mas a graça de Deus é tão linda, tão maravilhosa, que me permite aproveitar esta bênção e, inclusive, descansar nos braços do Senhor, descansar em sua graça maravilhosa. E até mesmo quando eu colhi vento, em vez de vir tempestade sobre mim, o Senhor me abraça, me acolhe e dá ordem sobre a tempestade e diz: acalma-te. Portanto, a graça de Deus abundantemente me acolhe, me abraça e acolhe e abraça você. Isso não tira a minha responsabilidade. Me faz trabalhar, me faz agir, me faz viver de verdade, dá significado à vida de verdade. Mas quando eu falhar, quando eu cair, quando lançar semente má, quando eu não tiver água para regar, quando eu não souber em que tipo de solo estou lançando a minha semente, que eu confie na graça de Deus, no amor de Deus, no amor maravilhoso de Jesus, que me acolhe, me abraça, me ajuda, me ampara e é meu sol quando falta sol. É minha água, a água da vida quando o solo está seco. É o pão da vida quando me falta, inclusive, o resultado daquilo que eu semeei e ele me alimenta com paz. Que você tenha isso muito guardado em seu coração e não temas o que está acontecendo à tua volta, porque nós somos filhos amados daquele que dá ordem às tempestades, que dá ordem ao sol, que dá ordem à chuva, que dá ordem aos mares. Ele é o Deus que faz tudo acalmar-se por amor a mim e a você. Mas lembre-se, Ele pede a mim e a você que também saibamos a hora de agir, a hora de levantar, a hora de viver. E isso é responsabilidade nossa, a começar de agora. Obrigada por ficar com a gente, como eu já bem disse, e o tema de hoje vai nessa direção também, de tomada de decisões, mas para tomarmos decisões precisamos ter conhecimento. E é mais uma oportunidade, queremos oferecer a você a oportunidade de conhecer mais. Hoje vamos falar sobre qual é a ligação que existe entre fé e saúde, religião e saúde. Por que tem pessoas que acham que determinadas enfermidades, como depressão, é coisa de gente que não tem fé? Sim, ainda tem pessoas que acham isso. Outras vão dizer que se obedecer a Deus e fizer tudo certinho, se fizer e cumprir as regras da lei da saúde e todas as leis, nós também não teremos nenhum tipo de enfermidade. O que é verdade e o que não é verdade? Vamos saber no programa de hoje. Então tá, vou apresentar os meus convidados e já quero convidar você a ficar com a gente, também participando ali na nossa página no Facebook, facebook.com/consultoriodefamilia.nt. Meu primeiro convidado é o Dr. Ricardo Vargas, que é nutricionista. Bem-vindo, bom tê-lo aqui mais uma vez. Como vai? Eu vou bem. Agora com visual novo, né? Os cabelos se foram. Mas a gente descobre que algumas batalhas são besteiras de continuar travando, né?
Essa foi uma, né, Ricardo? Foi uma. E sabe uma coisa interessante? Depois que eu rapei a cabeça, acabou a preocupação de ficar careca. E eu fiquei pensando, quanto dinheiro eu gastei, né? Tentando disfarçar. Minha esposa continua casada comigo, minhas filhas continuam me amando. E né? a vida vai bem. E a vida vai bem. Então estou muito bem, obrigado. Aproveitou para justificar seu visual, não é, Ricardo? E agora, ótimo. jacareiense, Verdade. né? Agora morando aqui, Morando muito aqui perto próximo da a gente. Novo Tempo. Obrigada por vir e nos ajudar com o tema de hoje. Meu segundo convidado é a primeira vez que vem ao consultório de família. Quero crer que a primeira de tantas outras vezes que ainda virá. É o pastor José Antônio Kowalczuk. Tive que ler para não titubear, mas quase. Pastor José Antônio, bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar com você, com os teus ouvintes, com os teus telespectadores. É um prazer falar desse tema tão importante, controverso em algumas questões, mas que nós podemos tirar ótimas lições da palavra de Deus, da ciência, entender como a gente funciona e como que Deus age dentro da nossa vida. Muito obrigado. O pastor José Antônio, ele é líder, está à frente de um departamento, que é justamente o departamento que cuida da área da saúde na Igreja Adventista, numa das áreas aqui no estado de São Paulo. Portanto, é um pastor dedicado a esse tema, saúde e fé, no sentido de educar as pessoas, de ensiná-las a viver. Afinal de contas, viver o evangelho na prática é o que faz total diferença, não é, pastor? Exatamente, porque tudo começa com uma recriação de Deus, né? Para quem está em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura. Compreender essa recriação de Deus modifica a vida completamente. Alguns vão dizer que se nós tivermos fé, muita fé, e vivermos o evangelho pela fé que nós temos na palavra e nas leis, nós não ficaremos doentes. E, portanto, se eu fico doente é porque eu devo estar em desobediência a Deus. O que entender, o que admito e verdade em colocações que usualmente, às vezes sem parar para pensar de fato no tema, nós repetimos e repetimos. O que há de se entender a respeito de fé e saúde? Pastor José Antônio e doutor Ricardo Vargas, fique à vontade também. Existem duas compreensões equivocadas nesta questão. Uma é que se eu for obediente a Deus, eu não vou nunca ter problemas em todas as áreas da vida. Não só a questão da saúde, emocional, financeira, etc. Essa é uma compreensão distorcida das Escrituras. Porque se você analisar com cuidado a vida das pessoas que realmente se entregaram a Deus, aquelas que não mediram custos, que foram ao extremo, que se entregaram mesmo, às vezes até com sacrifício da própria vida, você vai ver na vida dessas pessoas não houve paz. Eles lutaram muito, eles tiveram dificuldades, eles tiveram problemas e às vezes até saúde complicada, porque resolveram se entregar totalmente à vontade de Deus. Então dizer que você vai, fazendo uma entrega completa, você não vai ter problemas, isso é uma distorção da verdade. Um outro extremo é que o problema que eu tenho é a minha falta de fé. Por causa da minha falta de fé, eu vou ter essas dificuldades, eu estou semeando o problema quando eu não tenho fé. É curioso que a palavra fé, pelo menos no grego do Novo Testamento, ela pode ser traduzida também por confiança. Se eu tiver confiança em Deus, significa que eu vou ter menos problemas ou mais problemas. Essa relação dinâmica entre a ação de Deus na minha vida e o resultado disso é uma coisa interessante para cada indivíduo. É diferente para cada indivíduo. Não significa que o que aconteceu com os heróis bíblicos, com os personagens tão fantásticos das Escrituras, o que eles viveram vai reproduzir na minha vida. Não é verdade 100% das vezes. Mas há uma fórmula bíblica, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre isso, que mostra que Deus tem sim uma maneira de enxergar as coisas e quando nós vemos isso que Deus vê, a nossa compreensão, a nossa aceitação ou mesmo as nossas forças para transpor todas essas dificuldades, sejam quais elas forem, ela vai ser totalmente diferente. Ricardo, então fica entendido que há que se fazer essa distinção. Nós não podemos usar da fé para dizer que, tendo esta fé, eu estou isenta de todo o resultado que o pecado traz aos bons e aos maus. Ficando isso entendido, acho que fica melhor de a gente trabalhar na direção correta. Uma coisa extremamente interessante de nós analisarmos é que
quando você olha para João, capítulo 11, ali nos primeiros versos ocorre a descrição de que uma pessoa estava doente. Essa pessoa que estava doente era nada mais, nada menos do que o melhor amigo de Cristo. Por que o melhor amigo de Cristo ficou doente? Por que ele morreu? Por falta de fé? Ele não era amigo de Cristo? Amigo pessoal, né? O melhor amigo? Aí eu fico pensando, se o melhor amigo de Cristo ficou doente e morreu, por que eu não ficaria e também não morreria? É uma pergunta excelente. Nós vamos conversar sobre ela ao longo do programa. E por que, José. aparentemente, o melhor amigo desse infeliz que veio ficar doente e morrer, por que esse melhor amigo não tomou nenhuma atitude, mesmo sabendo que ele estava assim, Exato. perto de morrer? E chorou e esperou a morte para depois agir. Tudo na Bíblia tem um propósito interessante. Mas sabe algo que nós precisamos compreender? Você citou no início do programa a respeito de semear vento e colher tempestade. Uma coisa que a ciência explica de uma maneira muito interessante, chamada de epigenética, é de que nós herdamos características, e essas características são baseadas nos 44 cromossomos autônomos que nós herdamos. Essas características vão determinar aquilo que nós somos, mas também as doenças que temos ou que não teremos. Só que existe uma influência muito grande em cima do genótipo, que é o que eu herdo, do fenótipo, que são minhas escolhas. As minhas escolhas ligam e desligam genes, fazendo com que muitas vezes eu desenvolva doenças ou evite doenças através das escolhas que eu faço. O que tem a ver, então, a fé prática, o conhecimento, por exemplo, a respeito com esse teor científico? Como que eu lido? A fé não me faria acima, além? A fé não me traria mais argumentos, mais fortaleza? Como que então a gente pode começar a entender o que é obedecer à lei, ou o que é guardar a lei e colher saúde? É interessante porque esses dois conceitos, eles são faces de uma mesma moeda. Você tem que ver o lado de que existem essas leis que elas foram criadas não porque são simplesmente bonitas, não porque simplesmente mantêm as coisas na ordem, mas foram criadas exatamente para a nossa proteção, para o nosso bem-estar. As leis de Deus, tanto as leis da física, quanto as leis morais, quanto as leis de saúde, elas existem para a nossa proteção. E elas foram dadas por Deus num caráter de revelação. Nós não nascemos sabendo isso. Então, quando Deus revela, e essa é a fórmula a qual mencionamos, quando Deus revela um conhecimento desse, ou uma lei dessa, que ela existe, está na gente, como ele acabou de descrever, os genes, o fenótipo, essa relação do que eu sou com o meio ambiente, com as minhas decisões, quando Deus faz essa revelação, eu tenho conhecimento disso, eu posso demonstrar a Deus essa fé ou confiança, como nós falamos há pouco. Essa minha confiança nesta revelação de Deus me levará a uma atitude prática. Essa minha atitude prática vai resultar em proteção. Em geral, é proteção. Então, quando Deus faz uma revelação, eu acredito nessa revelação e eu tenho uma atitude prática em relação a essa revelação, eu vou ter, em geral, proteção de Deus dentro desse conhecimento, dentro dessas leis que existem. Ninguém está acima da lei. Dentro do nosso mundo aqui, todos os que colhem, que semeiam ventos, colherão tempestades, como uma relação direta desta lei. Mas a proteção de Deus, ela está em primeiro lugar em te revelar essa relação do que você planta, do que você colhe, e a reação a essa revelação vai trazer mais perto de Deus, da sua proteção. Por exemplo, tem um texto bíblico lá em Deuteronômio que diz que o próprio Deus diz que se o povo de Israel fosse obediente, não ficariam doentes como os egípcios ficaram. Isso não dá a mim o direito de pensar, olha, se eu for obediente, não terei depressão. Se eu for obediente, não terei pânico. Se eu for obediente, não viverei ansioso, não terei problemas cardíacos. Se eu for obediente, então tá vendo? Isso pode provar que se for obediente, minha amiga ali não vai ficar com depressão. Se ela tiver fé, se ele tiver fé, vai ficar curado. Olha o texto bíblico que diz. Deixa eu só dar fazer uma colocação aqui com os meus amados que nos acompanham.
que é a ideia? A ideia é nós pensarmos a respeito da nossa vida prática. Nós aqui lidamos, como na semana passada, nós conversamos aqui a respeito de doenças psicossomáticas. E muitas pessoas se identificaram. E nós falamos aqui sempre sobre relacionamento e trazemos, vez por outra, um tema como estes. E nós precisamos fazer essas pausas e pontuar a respeito de uma questão que pode parecer que está fugindo um pouquinho do nosso tema principal, que é relacionamento e família, porque há questões que são fundamentais. E amada, amado, nós precisamos compreender que há algo da nossa responsabilidade que vai além do simplesmente dizer que cremos. Não é só dizer eu creio, é preciso agir segundo essa fé. Então, a você que está com dificuldade no seu relacionamento, tire as lições do seu relacionamento, na sua saúde física, na sua saúde mental, na sua saúde emocional e espiritual, que tem desenvolvido relacionamentos doentios ou participa de relacionamentos doentios. Enfim, como família, o que mais nós podemos fazer para ter uma vida verdadeiramente frutífera? Depende de nós. Então, queremos dar essa oportunidade a você a parar e pensar o que a sua fé tem a ver com a sua saúde física, mental, espiritual, relacional. E então eu faço essa pergunta aos meus convidados e outras virão e você pode inclusive contribuir. Deixe sua pergunta ali na nossa página no Face, queremos saber de você. Mas vai ligando os pontos e vai trazendo para a tua vida, para que ao final do programa você possa dizer, eu hoje tomo a minha decisão e hei de colher bênção para minha família. Mas como? De que maneira? Pastor José Antônio. Você comentou um assunto muito delicado e que às vezes as pessoas passam por alto. Como uma doença pode trazer afetação dentro de um relacionamento? Como a doença de um filho, a perda de um ente querido pode trazer afetação num relacionamento? Às vezes um casamento acaba por uma doença ou uma fatalidade dentro de uma casa, uma família. Então, às vezes as pessoas dizem, por que isso me aconteceu? Por que Deus fez isso comigo? Isso. E às vezes um casamento acaba porque a pessoa não compreende onde estava Deus no exato momento em que as coisas estavam acontecendo. Me permita fazer uma simples correção aqui. Você citou Deuteronômio, nós vamos falar que foi Êxodo. 15:26. Êxodo 15:26. Que bom que tem um pastor entre nós. Estou com a Bíblia aberta aqui, se você me permite, vou ler. Claro. Mas aqui disse Deus, se ouvirdes atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Então as pessoas embasadas nesse versículo dizem assim, bom, se eu obedecer direitinho, se eu primeiro fizer o que é reto, se eu der ouvido aos mandamentos, se guardar os estatutos, então nenhuma enfermidade virá daquelas que eu enviei sobre Jesus. Tem que entender algumas coisinhas aqui. Primeiro, quais eram as doenças a que os egípcios sofreram que Deus mandou sobre eles? Às vezes parece que Deus tem um caráter meio assim... rude, né? Punitivo, né? Vou mandar uma doença para esses egípcios aí. Você tem que entender o que estava acontecendo aqui. Uma pesquisadora no Reino Unido teve a oportunidade de pesquisar cerca de 14 mil múmias egípcias. E ela chegou a uma constatação interessante. Quais eram as doenças que vitimavam essas pessoas que foram mumificadas? Curioso, obesidade, artrite, cardiopatias, diabetes, doenças do sistema esquelético. Mas como que essas doenças chegam a gente? Há uma máxima que é dito por aí que até o século XIX, finalzinho do XVIII, começo do XIX, as doenças pegavam a gente. Que era a época das doenças infecto-contagiosas. Até hoje a gente fala assim, eu peguei uma gripe. Na verdade, em 1930, 97% da população brasileira que morreu naquele ano morreu de doença infecto-contagiosa. Então, eram doenças que pegavam a gente. Isso. E hoje não, a coisa é diferente. Hoje a gente pega as doenças. A gente peguei Já a em gripe. 2010, 97% da população veio a óbito de outras causas e 3% de infecto-contagiosa. Entende? Então, porque de onde vêm essas doenças que a gente pega, então? Não as que pegam não que a gente. pegaram. Não as doenças que pegam a gente. Como é que a gente pega essas doenças?
essas doenças estão estritamente relacionadas com o estilo de vida, Escolhas, né? com as escolhas que a pessoa faz. Vamos dizer, qual é uma boa escolha para você ter saúde, começando pelo teu café da manhã? Qual é a melhor escolha que a gente faria, doutor? A primeira é fazer o café da manhã, né? O de jejum. E olha que muita gente não tem o hábito. E é interessante quando fazer um bom de jejum. pergunta para as pessoas, mas por que você não come pela manhã? Eu não consigo. Eu não tenho fome. Eu não consigo, eu não tenho fome de manhã. Aí minha pergunta é, que horas você comeu ontem à noite? Antes de ir para o leito. A pessoa às vezes come tarde, o organismo passa a noite inteira trabalhando, processando, Muita e a hora que proteína, ele às vezes. chega na frente do alimento, olha para o alimento, ele sente enjoo. Na verdade, o cérebro está mandando uma mensagem para ele dizendo assim, seu miserável, você me fez trabalhar a noite inteira e agora quer comer, mas de jeito nenhum. E o humor, como é que fica, doutor? Nossa, o humor de uma pessoa dessa? Terrível, porque durante o primeiro estágio de sono, que começa às 21h30 e vai até às 2 da manhã, é quando nós controlamos o cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, a prioridade é digestão se eu comi tarde da noite e não fazer regeneração. Ou seja, nem controlo o estresse e nem estou promovendo longevidade. Então, estou encurtando a minha marido vida. acorda dizendo, olha, quem for esperto fica longe de mim porque hoje eu acordei com a macaca. Não tem nada a ver com o humor que veio nele. Ele escolheu, ele fez essa escolha e está colhendo o que ele semeou. Então, Posso compartilhar Pode. algo interessante? Eu vi essa semana e eu precisei compartilhar essa imagem nas minhas redes sociais, né? Ela é muito interessante. Está escrito assim, tem a imagem como se fosse Paulo escrevendo suas cartas e, de repente, ele cita para que alguém fizesse a seguinte anotação nas suas cartas. Façam o que quiserem, mas não venham chorar depois. Aí a pessoa diz para Paulo assim, mas Paulo, não podemos escrever isto. Aí ele diz, então escreve, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ficou melhor, mais palatável. Entende? Mas é a mesma coisa, foram as escolhas que determinaram o comportamento, né, a presença ou não de doenças. Então, escolhas sábias é algo extremamente É da importante. nossa responsabilidade. Agora vamos meditar um pouquinho nessa relação com os egípcios. Tá. O povo de Israel recebeu a revelação de Deus de quais seriam, por exemplo, os alimentos que eles deveriam usar para ter uma vida saudável. Eles começaram basicamente usando as frutas, as verduras, os cereais e tal. Posteriormente, Cereais integrais, né? sempre integrais, né? Frutas, verduras, legumes. Posteriormente, Deus fez ali uma adaptação para eles comerem em algum momento algum alimento com carne, mas mesmo essas carnes não eram... Não eram todas as carnes, Não eram né? todos os animais. Os israelitas tinham essas orientações, eles levavam isso muito a sério. Era uma revelação vinda direto de Deus. Então, dentro desse escopo, se você obedecer, fizer o que eu disser, comer o que eu disser para você comer, não comer o que eu disser para você não comer, então você não vai ter as doenças que os egípcios tiveram. Por quê? Como os egípcios se alimentavam? Quais eram as escolhas deles? Diferente dos israelitas, eles comiam o que lhes apetecia. E existe uma gama muito grande de alimentos que são inflamatórios, né? Nós sabemos que ingerir muita gordura aumenta os processos inflamatórios, principalmente quando você come ômega 6. O ômega 6 é um tipo de gordura que gera inflamação. O próprio nome dela diz assim, é uma gordura pró-inflamatória. E hoje a gente sabe o papel das inflamações, por exemplo, no surgimento do câncer. O papel do consumo de gordura animal no aparecimento do câncer de mama. Hoje a gente sabe claramente essa relação. E a Bíblia, Deus teria dito para o seu povo não comer gordura? Claramente. Essa Assim, foi uma não- das revelações mais claras que Deus deu. Não é uma questão de eu interpretar, não? Ele foi ao ponto? Não tem nada de interpretação aqui. Hoje a gente sabe, não é, doutor, que as comidas gordurosas, elas estão entrando dentro de um patamar, de uma classificação de alimentos perigosos, que devem ser evitados a todo custo. E não é só gordura animal. E principalmente quando ela ainda vem na versão embutida, né? Porque quando vem na versão embutida, a gordura tem dois papéis ali. O primeiro é aumentar a palatabilidade, ou seja, deixar esse alimento gostoso. Ou seja, quanto mais gorduroso, mais saboroso. Mais saboroso. E o segundo, que a gordura antigamente era utilizada para aumentar o tempo, né, de validade de um produto. Você mergulhava a carne na banha de porco. Então, quando você adiciona gordura, você já faz com que aquele alimento tenha um tempo de prateleira maior.
E isso é extremamente importante para a indústria. Então, e agora Deus aparece dizendo, por exemplo, para o povo de Israel, você tem isso em Levítico capítulo 3, versículo 17, estatuto perpétuo será em todas as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Essa expressão perpétuo é muito forte. Ela estava dizendo, isso aqui não vai passar nunca, isso aqui não vai mudar nunca. E ele disse, em todas as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Ele não estava dizendo isso simplesmente aos israelitas, estava dizendo Nem só para aquela época, né? todas as pessoas em todo o tempo. E aí vem a revelação clara. Gordura nenhuma, nem sangue, jamais comereis. Deixou bem claro isso. E olha, eu posso dizer que eu era um comedor de gordura e sangue. Eu gostava muito de carne crua. Então, quando eu estava temperando a carne para preparar, eu já comia aquela carne, porque aprendi com meu pai que para saber se realmente a carne estava temperada, tinha que ser provado crua. E eu descobri que quando você come a carne crua, o sangue na boca, ele gera uma explosão de sabor, porque ele tem um gosto metálico, então ele aumenta a produção de saliva. E aí o que acontece? Eu estava comendo um alimento que era extremamente inflamatório. E eu era extremamente doente também. Bronquite, rinite, doenças inflamatórias, ites, né? Bronquite, rinite, sinusite, asma, né? Tinha todas essas doenças. Hoje, não faz mais parte da minha vida. Então, nós vamos fazer uma pausa com este recado ao ponto, já para a tomada de decisão. Se alguém decide hoje crer nessa palavra e parar de comer gordura, está em obediência. Sim. Então tá. Quer perguntar mais? Faz isso com a gente. Manda a sua perguntinha. Nós vamos para o nosso rápido intervalo. Vamos voltar ainda com o Dr. Ricardo Vargas, com o pastor José Antônio. Nós estamos falando sobre a relação entre fé e religião, fé e saúde, religião e saúde. E queremos levar você a tomar decisões importantes para a vida, que vão repercutir, inclusive, na sua relação com a vida espiritual, com os aspectos espirituais. Vão ter relação direta com o seu bom relacionamento com sua família, com a boa condição da sua família, com aproveitar a vida, com semear vida e colher vida com a graça de Deus, em vez de vento e colhendo tempestade. Nós vamos, e é bem rápido, e queremos você de volta aqui com a gente, porque a conversa é boa quando você participa. Até já! Voltamos aqui no nosso consultório de família e você com a gente. Muito obrigada, seu carinho, muito especial ter você sempre na audiência. Quero mandar um abraço para Jaque, para Nete, Jaque é a esposa do... Eu errei, Jaque? Não, é Jaque. Ai, que medo. Jaque, tá certo. Ele me olhou assim, eu disse, meu Deus, eu errei o nome dela. A Jaque, que é a esposa do pastor José Antônio, e a Natália, que é sua filha, e veio fazendo companhia, nossa audiência aqui presente, e a Nete, que veio cuidando do Ricardo. Muito obrigada, viu? E você aí de casa, obrigada também, e um beijo para Márcia e família, e que está nos acompanhando lá na Califórnia. Beijo para você, Marcinha. Olha as decisões, hein? Olha o programa de hoje. Para você também. Para Sandra L. Sandrinha, muito obrigada por todo o trabalho. Que Deus te abençoe. Nesse final de semana eu estive em Dallas, no Encontro de Mulheres, e foi muito especial, sob a direção da Sandra L., trabalhando bastante, com uma equipe muito linda. A todas as meninas que estiveram ali, muito obrigada pelo carinho, pela presença, pela participação e por termos feito uma amizade tão gostosa e que dê bons frutos para todas nós. Um beijo para Rebeca, linda, com quem estive ainda ontem passeando, e com a Ulda, lindas, e tantas outras, e para a Sueli também, e tantos outros queridos. Muito obrigada pelo carinho, viu? Quer mandar abraço, né, Ricardo? Que eu sei que tu gosta. Eu preciso. Mande. Porque na última vez que eu vim... Faz tempo? Faz Ficou tempo, devendo, né? Teve um grupo de pessoas que disse assim, manda abraço para os amigos de Londres, mas não manda abraço para os amigos aqui, né? Então gostaria, por favor, me redimir perante vocês, mandar um abraço para o grupo do Ministério do Homem da Igreja do Horto Florestal de Maringá. Boa, Tá bom? boa. Estamos kits agora. Pastor José Antônio e Ricardo Vargas, que é nutricionista. O pastor José Antônio, ele é líder do Ministério da Saúde para uma região importante aqui no estado de São Paulo, porque temos 3 regiões, não é? A sua região... Na verdade, em São Paulo são 4 associações ou regiões, Ok. e nós estamos ali com a paulistana. Paulistana. E ele é um homem que tem ensinado aos membros da igreja a cuidarem da vida espiritual, cuidando da fé, fazendo uso da palavra de Deus como instrumento para aprendermos e que seja vivida em mim e em você a verdade que diz: eu espero que vá bem a tua alma, espero que vá bem a tua saúde, espero que vá bem a sua família, é um todo. Pastor José Antônio,
Leia para nós outra vez aquela recomendação que Deus fez ao povo de Israel, dizendo que se eles fossem obedientes não colheriam doenças. Porque eu quero saber se, de fato, há um jeito de eu não ficar doente, já que eu tenho fé. Ok. Nós vamos para o livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Nós repetimos a leitura e disse Deus: se ouvires atento a minha voz, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos e guardardes todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o teu Deus que te sara. Sabe uma coisa extremamente importante no começo desse texto? Se ouvires atentamente. Ouvir atentamente é diferente de ouvir, né? É escutar, é dar atenção, é realmente prestar atenção. Mas o que foi orientado? E agora, sabendo o que é orientado, eu busco obedecer. Esse ouvir atento é mais do que estar prestando atenção. É estar prestando atenção e buscando compreender como aquela orientação vai fazer parte da minha vida. É o estudar estratégias, modos de aquela orientação fazer parte da minha vida. Você comentava há pouco sobre o de jejum. Bom de jejum pela manhã. Bom, então, Deus, eu tenho que tomar um bom de jejum pela manhã? Ok. Como será esse jejum? Então, eu vou pesquisar, eu vou entender, compreender a minha fisiologia, vou compreender como que eu fui criado e como os meus filhos gostam as coisas, como eu posso ensiná-los, como eu posso, nessa relação de compreensão do que é o bom de jejum, fazer a vontade de Deus. Quais são as necessidades do meu corpo para aquele momento, né? Isso é ouvir atento. Porque ouvir atento não é a voz de Deus. Nós temos essa compreensão. A voz de Deus não está só em eu ler a palavra de Deus, mas eu compreender como funciona o meu corpo. O meu corpo fala através das leis que Deus escreveu no meu corpo. Fisiologia é uma coisa que todos deveriam conhecer e ensinar, principalmente para os filhos, porque fisiologia é o estudo de como o meu corpo funciona. Sabe uma coisa que eu acho interessante? Na faculdade de nutrição nós temos 1 ano de fisiologia. Nós deveríamos ter pelo menos 2, 3 ou 4 anos de fisiologia. Porque se eu não conheço como o corpo do meu paciente funciona, o que eu posso fazer por ele? Mas a questão, amados, é que muitas vezes, sabendo, conhecendo, nós ainda assim não consideramos. A atenção, né, que o texto recolhe e remete a gente, diz assim, se você ouvir a voz de Deus atento e deres ouvidos aos seus mandamentos, quer dizer, aqui tem uma inferência a uma ordem. Deus manda alguma coisa. Existem leis. Existem leis, elas estão escritas no nosso corpo. Vou dar um exemplo para você. Não respeitar, por exemplo, as 7 a 8 horas de descanso que a gente deve ter à noite. Dormir tarde demais, acordar tarde demais. Existem leis no nosso organismo que funcionam de uma tal maneira que vai ter uma afetação sobre o meu dia todo se eu não respeitar essas 7, 8 horas de sono. Nós chamamos o relógio circadiano. É o biológico, como o meu corpo funciona durante as 24 horas. E nos bastidores, antes do início, nós estávamos conversando a respeito disso. Que o nosso cérebro ele tem um comportamento dentro das 24 horas do dia. Diferenciado em cada momento. Em cada momento, e muitas vezes, por não respeitar aquilo que o corpo pede, né, nós sofremos as consequências. Eu costumo dizer que muitas vezes nós nos tornamos surdos fisiológicos. Aí está o não ouvir atento. Como é que você ouve, por exemplo, essa questão do sono? O nosso corpo funciona desse jeito. Quando o hormônio que vai te dar aquela relaxação para você descansar, ele começa a ser produzido e começa a entrar na circulação. Melatonina. Exatamente. Você vai começando a sentir pesado os olhos e bocejar. É o teu corpo dizendo, está na hora de ir para a cama. Sabe que é interessante? Esse bocejo vai acontecer para você que está assistindo agora o programa entre 9 e 10. Ali você vai ter o primeiro bocejo, ou seja, teu corpo já está mandando uma mensagem. Essa mensagem não veio simplesmente do teu fisiológico, foi uma lei escrita no teu organismo. É Deus te dizendo,
Está na hora de você diminuir. Evite atividades que vão despertar o teu cérebro. Evite alimentos que vão conferir muita energia, coisa muito açucarada, coisa muito energética. Então, uma frutinha cítrica, concorda, doutor? Até coisas boas, como a própria atividade física, se À colocado num horário muito tarde, pode interferir no funcionamento do ritmo biológico. Então, ouvir atento à voz de Deus. Então, guardardes os seus mandamentos, guardardes os seus estatutos. Então, Deus colocou isso de uma maneira que você podia ver, você podia ouvir, você podia sentir no teu organismo, obedecendo isso, ensinando aos teus filhos. Tem outro texto do mesmo livro que diz assim, você deve pegar e ensinar isso aos teus filhos enquanto você está caminhando, quando você está parado, quando você está olhando a natureza. Ensine essas coisas aos teus filhos, então você vai ter saúde. O que os egípcios tinham de diferente é que eles tinham o mesmo corpo, fisiologicamente falando, mas não obedeciam essas leis. Por quê? Porque eles não davam ouvidos a esta revelação. Durante o tempo em que os israelitas ficaram ali escravos no Egito, eles deveriam ter visto como funcionava com os israelitas. Os egípcios viram que os meninos nasciam mais saudáveis, que as crianças eram mais fortes, que o gado deles era melhor. Não era para chamar atenção e dizer, poxa, o que tem de diferente nesse Nós povo? precisamos ser outdoors ambulante. Né? Nós precisamos propagar, O as pessoas cristão, precisam em particular, ver. sim. Né? Se eu tenho uma revelação, se eu tenho um entendimento e sigo, as pessoas vão notar a diferença. Mas aqueles israelitas mostravam para os egípcios qual era o caminho e ainda assim eles não davam atenção. Não davam ouvidos. E esse não dar ouvidos tinha um preço, que eram as doenças que eles acabavam pegando, né? Essas doenças. Arteriosclerose, as cardiopatias em geral, obesidade, isso eram coisas que foram descobertas, feitas estudando as múmias, cerca de 14 mil múmias estudadas no Reino E o Unido. interessante é que falam que essas são doenças modernas. Modernas? Sendo que não são. Elas estão Egito ligadas não às tem escolhas. nada de moderno. Então, há doenças que são colhidas a partir das Nossas escolhas que eu faço. Das nossas escolhas. E não- Escolhidas. São colhidas escolhidas. E tem afetação em tudo. Claro. No relacionamento familiar, no relacionamento conjugal. Por exemplo, a obesidade, ela está associada também à queda, por exemplo, da testosterona. Vai afetar o casamento, vocês acham? E como? Seriamente. Primeiro que depois dos 30 anos já tem uma queda normal da testosterona. E é justamente nesse período que se começa a já ter o ganho de peso. E quanto mais vou ganhando peso, menos testosterona vou tendo. E é claro que tudo vai sendo afetado. Tem até uma pesquisa que foi realizada numa cidade do Paraná, onde tem uma grande fábrica de uma empresa que trabalha com embutidos, né? E eles começaram a perceber que estava aumentando o índice, né, de separação, divórcio na cidade. E eles começaram a entender de que esses divórcios estavam sendo motivados pelas esposas, não eram os maridos pedindo divórcio, eram esposas pedindo divórcio. E muitas vezes o homem que se separou cometia suicídio. Quando foram avaliar, começaram a perceber de que havia uma queda muito grande do desempenho sexual. Estava correlacionado ao ganho de peso, o consumo de gordura e o consumo de determinados produtos que vinham naqueles embutidos que eles se alimentavam. E isso interferiu diretamente o relacionamento e, consequentemente, a vida de um deles, né, o homem muitas vezes tirando sua própria vida. Então, Legal. como a saúde está relacionada de uma maneira, vamos dizer assim, holística, à saúde do casamento, à saúde da educação dos filhos. Como os filhos veem o relacionamento dos pais e eles sentem saúde ali. Como os filhos desejam ter um relacionamento como os pais a partir do bem-estar que acontece ali no lar, daquela fé, daquele relacionamento espiritual e, por que não dizer, o relacionamento entre a espiritualidade e a saúde física. Veja a nossa preocupação. A nossa preocupação não é necessariamente com a estética. Veja que a preocupação, quer dizer, nem nossa, a preocupação de Deus, do Pai, o Criador, não é necessariamente estética. A preocupação do Criador é que nós sigamos as leis que Ele deixou, são as leis da vida, para que então possamos colher vida e devolver esta vida a Ele em louvor, em gratidão e colhendo os frutos de uma vida plena, o casamento, a educação dos filhos, o nosso bem-estar. Pastor, o que dizer
do texto bíblico que diz, por exemplo, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Já que o programa daqui a pouco já chega ao final, como é que eu posso então compreender um texto bíblico como estes na direção de, inclusive, alavancar a minha fé com uma vida de atitude que me leve, inclusive, a pensar, na hora que eu tenho um prato diante de mim, numa atitude de adoração, de gratidão, não só por ter a comida, mas dizer assim, há um Deus que me criou, me deu um alimento e eu deveria fazer uso desse para devolver esta vida a Ele próprio, que é o meu dono. Como trabalhar isso de maneira que o Senhor, com suas palavras, e o Ricardo também, possa ajudar a quem está ali em casa, e eu, e outros, e nós também, que temos muita dificuldade em linkar uma coisa a outra e viver praticamente isso. É uma coisa curiosa, esse texto é um dos textos mais significativos em relação a essas escolhas que a gente faz. Nesse texto que você citou, de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, você vê coisas interessantes aí nesse texto. Primeiro, ele diz assim, portanto, quer comais, ou bebais, ou façais outra coisa qualquer. Essa primeira parte é dividida entre as duas partes menores, que assim são duas listas. Na primeira lista você tem itens especificados, comer e beber. E na segunda lista não tem nada específico, né? Que é outra coisa qualquer. Então, você pode colocar nessa segunda lista tudo mais que não seja comer e beber. Mas saiba que ou comendo e bebendo ou fazendo o que você quiser fazer, tem um destino, tem um motivo. Ele disse, façais tudo para a glória de Deus. Curioso, por que o ser humano foi criado? O ser humano foi criado para a glória de Deus. Nós somos a expressão da glória de Deus. O que é essa glória de Deus? É Ele se tornar maior, mais poderoso e mais evidente na minha vida. É Ele se tornar Senhor da minha vida, não no sentido de que eu sou um escravo, mas de que eu sou uma pessoa completa se eu estou ligado a Ele. Então, por isso, a necessidade da compreensão da minha fisiologia e dessas leis que Ele criou, que quando eu obedecer essas leis, ouvir esses estatutos, esses mandamentos, então a glória dele será completa em mim. E o que dizer da minha família? Do meu lar, dos meus filhos, todos vão ter essa afetação de bem-estar, de glorificação a Deus. Então eu vou fazer as minhas escolhas em relação a essa glória de Deus. Eu vou escolher as coisas que eu vou colocar no meu corpo, que eu vou usar, que eu vou vestir, que eu vou ouvir, que eu vou comer, que eu vou beber, para a glória desse Deus. Curioso uma coisa. Existem nas Escrituras textos que dizem que Deus é o único que deve ser glorificado. Você tem isso em Salmo capítulo 24, primeiro versículo. A Ele que deve ser dada a glória, Ele é o único digno porque Ele é o nosso Criador. Agora, Deus tem convidado a humanidade toda a esse momento de glorificação a Ele. O livro do Apocalipse, capítulo 14, diz que um anjo foi enviado por Deus para avisar toda a humanidade, dizendo, agora chegou a hora de dar glória exclusiva ao Criador. Como que a gente faz isso? Com as nossas escolhas. Eu escolho aquilo que eu vou usar, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, para a glória do meu Deus. Agora, esse mundo, o mundo que nós vivemos agora, compete com o nosso Deus nessa atribuição de glória. Às vezes nós queremos a glória para nós mesmos. Às vezes queremos glória para coisas. Nós glorificamos coisas. Vamos falar um pouquinho de glorificar a gente. Escolher, por exemplo, uma refeição que é agradável ao meu paladar. Em Salmos 78, quando nós avaliamos ali, né, toda a peregrinação do povo de Israel, a partir do verso 18, nós começamos a perceber como que eles eram rebeldes, né? Eles vão pecando. Você vai lendo ali na sequência até o 22, em 4 versos tem 8 pecados. Né? É 2 pecados por verso, é muita coisa, né? Mas um pouco mais adiante, diz assim, que eles pediram algo que saciasse o seu paladar. Eles queriam satisfazer a sua vontade, ou seja, não era prestar a glória a Deus, mas era satisfazer os seus seu paladar, o seu desejos, seu apetite, o seu paladar. E aí entra a seguinte questão.
Talvez ali em 1 Coríntios 10, 31, o alimento tenha sido citado de uma maneira muito clara. Por quê? Tantos personagens da Bíblia caíram através do alimento, né? Você pega Adão, pega Eva, Você pega Esaú. pega Noé, Esaú, Jacó, os pais, né, que incentivaram ou foram coniventes com o pecado, o povo de Israel. Mas você encontra em dado momento um personagem junto com outros 3 amigos que vence, Daniel. Mas a frase emblemática em Daniel capítulo 1 é quando ele diz assim: escolheu firmemente. Não foi Não se frouxamente, né? Foi uma decisão firme, ou seja, eu escolho a não pactuar, a não fazer parte daquilo que eu compreendo que me faz mal. Muito importante, você está falando isso sobre Daniel. Onde foi que Daniel tomou essa decisão? A Bíblia diz Quando que ele era ali, escravo, né? num contexto de escravidão, mas pense um pouquinho, onde você acha que Daniel aprendeu tudo isso? Ele aprendeu lá quando chegou em Babilônia? Não, ele aprendeu em casa com a mãe e com o pai. A hora que chegou como escravo ali, que Já ele não estava tinha tudo liberdade. nele, já estava claro, tudo nele. claro. Então a decisão de não se contaminar, firmemente de não se contaminar, veio de um lar estruturado que vivia para a glória de Deus. E sabe uma coisa que é extremamente interessante nesse texto? Que quando ele diz que ele escolhe não se contaminar, aí diz que Deus age para que o eunuco tivesse compaixão. Ou seja, o eunuco não era uma pessoa boa. E depois o eunuco, dialogando com ele, diz assim: eu tenho medo do meu rei. Mas se o cara que é ruim tem medo do rei, Imagina o quanto o rei era mau. quanto o rei não era ruim. Então, quer dizer, a decisão dele era uma decisão muito importante. Decisão, uma decisão firme, decidida. E eu digo repetidas vezes, esse final de semana, conversando com as meninas também, outra vez, eu dizia assim, que se nós não negamos o nosso apetite, por exemplo, para resistir um pedaço de pudim, nós achamos o máximo que Abraão tenha oferecido Isaac. Mas isso não me envergonha? Se Deus me pede para sacrificar um apetite pelo chocolate, eu não deveria ter aprendido com Abraão, que sacrificou seu filho por amor a Deus? Uau! Mas chocolate não sangra, né? Chocolate você compra outro. É o que a gente pensa às vezes. Eu sei do que eu estou falando para você. Aparentemente é uma brincadeira. Você já ouviu eu falar isso? Eu também. Eu vou dizer, não é uma coisa fácil. Não é mais fácil que sacrificar um filho. Não é tão fácil assim. Sacrificar uma coisa que você gosta é uma loucura. Eu já tive pacientes que disseram que a relação dele com a comida era de escravidão. Mas quantos quilos de chocolate você comia antigamente? Olha, vou dizer uma coisa para você. Me conta. A gente tem histórias aí, a gente vê publicado, a gente vê na TV aí quantas pessoas, quantas mães sacrificam, vendem os próprios filhos para consumir a droga. Isso não é um controle? Isso não é um vício que tomou da pessoa o poder de escolher? Comigo também era assim, só que não era uma droga, não era um crack, era o chocolate. O meu era biscoito recheado. Eu vivia para essa coisa. Eu comia em média 1 quilo, 2 quilos às vezes de chocolate por dia. Eu chegava no final de semana preparado para terminar de comer 8 quilos num final de semana só. Num final de semana eu chegava a comer, numa semana toda eu chegava a comer 16 quilos de chocolate. E vivia muito bem. Eu não tinha assim grandes problemas, né? Não tinha. É verdade, eu não conseguia dormir. Deitava na cama, assim, eram uns 2 horas no máximo de sono e acordava e acabou. Me gerou uma curiosidade. Como era a mente nessa época? Bem concentrado, tinha foco, conseguia discernir bem entre o que era certo e era errado? Eu vivia num ambiente controlado. Isso foi, vamos dizer assim, uma coisa que me salvou em partes. Eu era militar nessa época, então um ambiente muito controlado. Mas para obter algum controle nesse aspecto sobre a minha mente, eu tinha que fazer assim 6 horas de atividade física por dia. Porque senão pirava. Sabe aquela coisa de você não ter um momento de reflexão, de você poder descansar a cabeça em alguma coisa? Não tinha se eu não fizesse 6 horas de atividade física. Agora nos diga, como foi que conseguiu deixar? Primeiro de tudo, não fui eu sozinho. O Deus que disse, se você ouvir atento, se você me escutar... Um dia eu resolvi escutar. Aí esse Deus, bom, você vai me escutar? Então tá. Então tá bom.
Então, o que você vai ter que fazer é o seguinte: não vá atrás mais. Não compre mais. Não busque. E o resto a gente vai trabalhar. E foi uma luta, uma loucura. Nos primeiros anos aí era difícil entrar no supermercado em época de Páscoa. O meu foram 3 anos para vencer o vício do biscoito recheado. A primeira vez que eu cheguei, de posse de uma decisão tomada, nunca mais vou comer biscoito recheado, eu entendi que falar era uma coisa e fazer era outra. Completamente diferente. Quando eu vi o biscoito, a minha mão tremeu, a minha boca encheu de saliva e eu coloquei a mão assim debaixo da axila e falei: meu Deus, eu sou viciado. E nesses 3 anos eu não passava na gôndola do biscoito recheado. Às vezes eu passava para ver se eu estava limpo, porque era drogado mesmo, viciado. E aí a mão tremia e a boca enchia de saliva. Depois de 3 anos eu consegui entrar no supermercado, olhar para o pacote de biscoito recheado e dizer para ele assim: seu miserável, você vai ficar aí, eu não exatamente preciso onde você mais está. de você. Agora, me pergunte quantas vezes eu comi biscoito de lá para cá. Nenhuma. Por quê? Porque depois da primeira vem a segunda, né? O problema é que os nossos maus hábitos, eles não são apagados do nosso cérebro. Nós continuamos com o caminho ali. Nós simplesmente colocamos uma placa como uma de marca pare. na grama, né? Uma marca na grama. Ficou o trilho, né? Então você colocou uma placa de pare, ou seja, se eu começar a andar por aquele caminho, rapidamente todo o vício vai aparecer. Então eu nunca mais provei, eu não sei mais que gosto tem. Quando eu sinto cheiro, eu não sinto desejo, mas eu também não quero saber qual é o sabor. No meu caso, foram quilos e quilos por semana que a gente teve que abandonar. Não foi uma coisa fácil, não foi uma tarefa fácil. Mas eu me apeguei muito na meditação das Escrituras, continuei com a atividade física, que eu vi que era uma coisa positiva para me devolver o controle. Muita meditação nas Escrituras, que foi uma coisa que é cientificamente comprovada. Quem consegue, quem dedica tempo para meditar, o sistema límbico, a amígdala, elas têm pouca expressão no teu córtex. É que são as partes responsáveis pela Exatamente. emoção, né? Então, quer dizer, você não está regido pela emoção. Você agora está com o controle das emoções. Não é pelo aquilo que você sente que você vai decidir. Que é aquela coisa de sentir o cheiro, eu vou. Então eu lhe dou 1 minuto e meio para olhar para os meus amigos ali em casa e dizer para ele, como um homem que viveu essa experiência, que meditou na palavra, que conseguiu vencer. Deixa esse recadinho para quem está lutando. Primeira coisa que você tem que fazer é tomar a decisão. E tomar a decisão não significa que você já parou. Você toma a decisão consciente de que você descobriu que, como o doutor falou, eu era um viciado, eu sou um viciado. Você descobre isso e toma a decisão. Eu vou ficar livre disso aqui. Eu vou buscar ajuda. E a primeira ajuda que eu busquei, o que eu recomendo para você, é buscar essa ajuda no teu Criador. Não importa qual é o vício com o qual você está lutando. Não importa qual é a coisa que você está sendo escravizado por ela. Vá nas Escrituras. Gaste tempo lendo as Escrituras, em especial os textos que falam sobre o poder de Jesus ao curar, ao restaurar, ao devolver a dignidade das pessoas, a devolver a tua dignidade. Vá nesses textos e gaste tempo olhando. Pergunte, quando você lê um texto sobre Jesus Cristo, pergunte para esse texto, o que esse texto está me dizendo sobre Jesus aqui? Você vai ver coisas lindas que o texto diz sobre Jesus. O poder dele sobre a natureza, o poder dele sobre as pessoas, o poder dele de ouvir o que as pessoas estão pensando, nem falando, pensando. Você vai ver textos sobre Jesus se preocupando com as pessoas, com você. Traga isso tudo para você. Depois você pergunta, o que esse texto diz sobre as pessoas que se relacionam com Jesus nessa passagem? Por exemplo, vou citar para você, Jesus ali sentado junto ao poço com a mulher samaritana. O que esse texto diz sobre a mulher samaritana? Quem era ela? Quais os problemas que ela tinha? Você vai começar a se identificar com essa mulher. Você vai ver que você é um ser humano tanto quanto ela, que apesar de viver em épocas diferentes, você vai ver que você passa por esses mesmos problemas. E você está agora na presença de Jesus. E a terceira e última pergunta que você faz quando você lê um texto, que foi o que mudou a minha percepção do poder da palavra de quebrar as minhas adições, os meus vícios, é o que esse texto fala sobre mim. O que esse texto que eu acabei de ler fala sobre mim. Então, quando eu vejo um apóstolo, um discípulo com falta de fé ao caminhar sobre as águas, não é o discípulo, sou eu. Então, eu tenho que continuar olhando para Jesus.
Muito obrigada, amados. Obrigada, pastor José Antônio. Obrigada, Ricardo. Muito obrigada. Eu espero que essas palavras sejam palavras de vida para o seu coração. Que você tome atitudes que de verdade apontem para a direção que o Senhor te chama, o teu Criador. Não porque Ele é mau, carrasco e vai lançar sobre você maldição, mas é pelo contrário, é que Ele quer te abençoar. Entregue a Ele o seu apetite, entregue a Ele a sua vontade, entregue a Ele os seus desejos, entregue a Ele aquilo que te faz cair tantas vezes e você bem o sabe. E pede a Ele que sustente a tua mão, controle o seu apetite, a sua mente e faça de você uma luz para este mundo que está em trevas, clamando por paz e não sabe onde encontrá-la. O nosso Deus é a nossa paz. Um beijo e até o nosso próximo encontro. Boas decisões para você.